Meus amigos, o promotor de justiça Danilo Orlando Pugliese é o nosso convidado para esta edição do MPSP+. Nós vamos conversar com ele, que é assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal, sobre de que forma a instituição prioriza o combate aos delitos de intolerância. Doutor, em 2021, o Ministério Público de São Paulo criou o GECRAD. O que é esse grupo e por que era necessário criá-lo? Obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema. A criação do grupo, a criação do GECRAD, que é um grupo de atuação especial voltado ao enfrentamento dessa criminalidade, de intolerância, envolvidos crimes de racismo, mas outros crimes também envolvem o discurso de ódio e o discurso contra segmentos da população, foi necessária diante de uma observância, de uma necessidade de uma atuação especializada, seja por entender o contexto em que essa manifestação, essas condutas ocorrem, que não é um contexto como da criminalidade comum, da criminalidade muitas vezes o cotidiano da promotoria. Então há necessidade de entender melhor todo o contexto que envolve a vítima, que envolve as relações em que a vítima está inserida, e também por verificar o aumento desse tipo de manifestação nos últimos anos, principalmente atrelada ao aumento do uso das redes sociais, aumento da participação das pessoas em redes de comunicação em massa, em redes de abrangência massiva. O Ministério Público vem observando ao longo do tempo que esses crimes são mais cometidos, vem ocorrendo mais, vem ao menos se notificando mais ocorrências e também vem tendo uma abrangência maior. Se atinge muito mais pessoas, se atinge de maneira muito mais severa as vítimas, considerando esse contexto de comunicação em massa em que estamos inseridos. Diante dessas observações, houve a necessidade de a gente atuar de uma maneira diferenciada, de uma maneira melhor, para dar a devida resposta a essa criminalidade e, principalmente, acolher melhor a vítima. O GECRAD atua na capital, mas vale dizer que o Ministério Público de São Paulo combate esse tipo de delito em todo o estado, correto? Sim, correto, Cláudio. O grupo está com a sua atribuição voltada às ocorrências da capital, aos procedimentos que tramitam na capital, mas todas as promotorias com atribuição criminal enfrentam esse tipo de criminalidade. Então, há uma preocupação também do grupo de compartilhar esse conhecimento a partir de uma atuação voltada, a atuação especializada, voltada aos delitos que acontecem na capital, isso se disseminar através de práticas aprendidas, através de teses formadas, através de diálogo com setores da sociedade civil que melhorem a nossa atuação, e isso ser disseminado para todas as promotorias que continuam com o enfrentamento dessa criminalidade em suas comarcas. Se houver condenação, o autor do delito está sujeito a uma pena privativa de liberdade ou simplesmente a uma sanção pecuniária? Sim, há previsão de uma pena privativa de liberdade para esses tipos de crime, em que pese a previsão legal, ao nosso entender, por vezes se mostrar excessivamente branda diante do tipo de criminalidade que estamos falando, principalmente do tipo de consequência do delito na perspectiva da vítima. Então, por vezes, nós temos imposição de regime aberto por conta da quantidade da pena, há possibilidade de aplicação de benesses, como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas, no nosso entender, a mera substituição por uma sanção pecuniária não atende às finalidades retributiva e preventiva da pena, bem como não atende aos anseios da vítima. Então, nós temos que buscar de maneira fundamentada, de maneira a expor as consequências gravosas desse delito, buscar uma pena privativa de liberdade condizente com a gravidade do delito. E por que a orientação do Ministério Público de São Paulo é de não fechar acordo de não persecução penal nesse tipo de crime?
A orientação, ela visa evitar que, com a formalização de acordos, haja uma resposta estatal, uma resposta por parte da persecução penal que não é condizente com a gravidade do delito. Em que pese haver a possibilidade de formulação de acordo de não persecução penal, na maior parte dos crimes, ou até mesmo de transação penal em parte dos crimes que são de atribuição do GCAD, o Ministério Público entende que a formalização de acordos de maneira massiva, de maneira a não considerar as características do caso concreto, pode tratar de maneira bagatelar uma expressão de criminalidade que significa, no fundo, uma negação da própria igualdade entre os homens. É uma violação de direitos humanos que não é condizente com uma aplicação excessivamente branda de um acordo, ou de uma resposta excessivamente branda através dos acordos previstos na legislação. É uma forma do Ministério Público dar a devida importância, uma importância essa que é reconhecida por convenções internacionais de direitos humanos, de que tratar de maneira bagatelar esse tipo de crime acaba inferiorizando os segmentos da população, tratando-os de maneira a ter uma redução no seu reconhecimento como sujeito de direitos. Mas existem exceções? Há uma única exceção, Cláudio, recente, decorrente da criação do núcleo de autocomposição no âmbito do GCRAD, no âmbito do grupo de atuação especial voltado a essa criminalidade, porque se entendeu que a grande preocupação do Ministério Público, que é não tratar de maneira bagatelar, de maneira irrisória esse tipo de criminalidade, ela também não pode fechar os olhos para a realidade em que há um judiciário extremamente reticente, muitas vezes com dificuldade de se entender a gravidade dos fatos, e que, dentro de um processo autocompositivo, dentro através de técnicas adequadas para ouvir a vítima, para trazer a vítima como parte desse processo, como parte desse acordo, eventualmente um acordo de não persecução penal, por exemplo, em que se escute a vítima e, principalmente, em que se estabeleçam obrigações condizentes para reparação do dano e para, principalmente, superação do contexto de racismo, de homofobia, de transfobia. Nesse caso em que houver essa preocupação na formulação de obrigações específicas, bem voltadas para aquele tipo de criminalidade, aí sim o acordo pode se mostrar mais vantajoso do que uma sentença penal. Então, há essa previsão de que a remota possibilidade de acordo passa necessariamente por uma discussão dentro do NUIPA, dentro do núcleo que foi criado, através de técnicas adequadas, através de legitimação do que vai ser proposto com a vítima e, eventualmente, com atores dos movimentos sociais que possam contribuir, trazendo sugestões de obrigações condizentes para a superação daquela criminalidade, mas sempre visando uma resposta melhor, mais condizente com a criminalidade, com aquela criminalidade, e não menor, mais bagatelar do que previsto na legislação. A ideia é dar uma resposta melhor, mais adequada, mais proporcional àquele fato, e não menor, tratando de maneira quase que insignificante aquilo que é de extrema gravidade. Doutor Danilo, eu creio haver uma percepção equivocada, segundo a qual, nas redes sociais, no ambiente virtual, tudo é permitido. O senhor já mencionou isso na sua primeira resposta, mas para que fique claro, uma mera publicação nas redes sociais pode configurar crime de racismo ou intolerância? De fato, há essa percepção, eu também constato essa completamente falsa impressão de que no ambiente virtual não há lei, ou que a lei não vale tanto quanto no mundo real, digamos assim. Isso é completamente equivocado. Na verdade, qualquer manifestação por palavras, de modo escrito, seja nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja em qualquer plataforma digital, seja por qualquer meio em que as pessoas se comuniquem, pode ser meio para manifestação criminosa de racismo, de qualquer tipo de discriminação.
Há uma falsa impressão de que, por conta desses ambientes terem uma comunicação massiva de fácil acesso, há uma falsa impressão de que ninguém vai detectar isso. Não, muito pelo contrário, é facilmente printável, é facilmente materializado a evidência daquela ocorrência criminosa. Isso tem que ser comunicado para a autoridade policial e isso pode configurar, sim, na verdade, configura crime de racismo, configura crime de injúria qualificada, assim como se a ofensa, assim como se a agressão fosse cometida presencialmente. Na verdade, há causas de aumento, há formas de se agravar a pena justamente por o crime ter sido cometido nesses ambientes. Pois, ao contrário de uma agressão individual, ali na presença apenas de poucas pessoas, essas agressões são feitas de maneira pública, permite o contato de milhares de pessoas. Isso pode ser utilizado como fundamento até para o agravamento da penalização desse crime. Muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista. Tenho a certeza, doutor, que os seus esclarecimentos foram muito úteis para o público que nos acompanha. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns também para a doutora Maria Fernanda, que está à frente do GECRAD. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Espero ter contribuído para alguns esclarecimentos sobre esse tema. É um tema que eu gosto bastante. E foi importante aqui você ter citado, e eu também cito a doutora Maria Fernanda Balsalobre Pinto, que ela sim está atuando no GECRAD, está todo dia ali enfrentando esse tipo de criminalidade, fazendo um trabalho primoroso. Ela poderia estar aqui dando essa entrevista, mas não pôde, por um ótimo motivo, na verdade, não pôde estar presente, mas é importante citá-la, que ela vem desenvolvendo na prática a política criminal voltada a esse combate necessário para um atingimento da dignidade das vítimas. Eu agradeço, espero ter contribuído aqui para esse tema, estou à disposição para maiores esclarecimentos. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.